Olá, tudo bom? Meu nome é Saul, você está aqui no canal Edificando Vidas. Seja muito bem-vindo aqui ao canal do Spotify. Ou, se você está assistindo no YouTube, de igual forma, seja bem-vindo. Com este canal, eu quero poder entregar para você o melhor conteúdo cristão para a edificação da sua vida, da vida da sua família e também dos seus familiares, colegas e amigos. Sim, porque eu peço para você que compartilhe este vídeo ou este áudio com outras pessoas para que outras pessoas também possam ser abençoadas pela mensagem da palavra de Deus. Nós estamos agora na segunda temporada do canal Edificando Vidas. Sim, a segunda temporada. E esta temporada tem um nome muito especial: Caminho para a Eternidade, Descobrindo a Salvação em Cristo. Caminho para a Eternidade, Descobrindo a Salvação em Cristo. Este tema é um tema que irá ser tratado no decorrer dos próximos episódios desta temporada. Ao total, são 10 episódios onde nós iremos falar sobre a salvação e talvez tirar todas as suas dúvidas a respeito deste tema. Sim, por isso eu peço, nos acompanhe através dos nossos canais, do Edificando Vidas e principalmente aqui no Spotify. Pois bem, há muito tempo atrás, logo no começo da minha conversão, eu visitava bastante os hospitais com a finalidade de levar o evangelho para outras pessoas, principalmente pessoas que estavam aflitas num leito de hospital, precisando ouvir uma palavra revigorante, uma palavra de cura, uma palavra de vida, ou até mesmo a palavra para a sua salvação. Sim, porque no hospital muitas pessoas podem estar nos últimos instantes da sua passagem aqui pela terra. Sim, digo passagem porque para nós cristãos e também para Cristo, que Cristo é a nossa fonte de luz e de conhecimento, ele nos ensinou, Jesus nos ensinou que a morte não é o fim. A morte é apenas uma passagem, um último batismo que nós iremos experimentar até chegarmos à conclusão na glória junto com o Senhor. A morte é como um sono, segundo as Escrituras. É como dormir e esperar o momento certo para acordar, o momento da trombeta, o momento da volta da vida eterna, que é o próprio Senhor Jesus. Bom, vamos lá. Então, eu levava a palavra aos leitos de hospitais. E lá eu encontrava muitas pessoas angustiadas. E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu devo permanecer nessa atividade, eu preciso permanecer nessa atividade, eu tenho que retornar a voltar a praticar esta antiga prática de ir levar a palavra de Deus nos hospitais. Mas isso é para um outro momento. Olha só, então era comum ver pessoas com dúvidas em relação à morte, à vida e à salvação em leitos de hospitais. E a maioria das pessoas estavam preocupadas se, porventura, iriam para o céu ou não iriam para o céu. Bom, nessa série de episódios do podcast do Edificando Vidas, Caminho para a Eternidade, Descobrindo a Salvação em Cristo, nós entenderemos um pouco mais o que é preciso para que eu e você e aquelas pessoas que amamos possam ser salvas, possam fazer uma passagem tranquila daqui para a eternidade. Sim, porque a vida é muito breve, a vida é breve e passageira. Eu tenho um filho que se chama Benjamin. Eu me lembro como se fosse ontem o momento que ele nasceu. Aquele pacotinho pequenininho, coisa mais gostosa, com aquele cheirinho de bebê. E hoje ele está com 6 anos, passou tão rápido e ele está tão grande e cada vez está maior. Isso para mostrar que a vida é super rápida e devemos aproveitar cada momento ao lado das pessoas que amamos e nos preparar para o grande dia e para o grande momento. Você está preparado
para este momento, o momento da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Bom, para que eu e você, nós dois e as pessoas que amamos possam ser salvas e estarem junto conosco e possamos rever os nossos amados na presença do Senhor Jesus, na glória, no céu, no reino do céu, no paraíso, é preciso passar por um processo. Sim, nós cristãos chamamos este processo o processo da salvação, que é dividido em 3 partes: justificação, santificação e termina na glorificação. E nós vamos, a partir de agora, estudar sobre a justificação. Vamos rever um pouco sobre esse conceito e o que é preciso para se tornar justo diante dos olhos de Deus. Será que é nós mesmos que devemos praticar obras de justiça para que nós venhamos a ser salvos, para que nós venhamos a nos tornar justos na presença de Deus e obter finalmente o reino dos céus? Ou é o próprio Deus que nos torna justos diante da sua face através do sacrifício perfeito do seu Filho lá no madeiro na cruz? É esta a última afirmativa. Mas antes de qualquer coisa, eu quero ensinar para você o que é preciso. O que é preciso para que você e eu, e todos aqueles que amamos, como eu disse anteriormente, possamos ser salvos, ter a nossa vida preservada eternamente, para que possamos ter novamente a mesma identidade, que a nossa identidade permaneça como um eco em toda a eternidade. Antes de entrar nesse quesito, precisamos primeiramente entender o que é fé. Me diz uma coisa, o que é fé? Você sabe o que é fé? Poderia me dizer o que é fé? Você poderia me explicar o que é fé? Bom, eu posso explicar rapidamente para você, caso você precise de algum empurrãozinho, algum entendimento. Bom, se você for no dicionário, você vai encontrar uma definição de fé. Mas nós cristãos, nós usamos a Bíblia como uma regra de fé e também de conduta. Então, nós cremos que tudo que está escrito aqui, que foi escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo, é uma verdade revelada que vem da parte de Deus. E um dos apóstolos, um dos discípulos, não sei quem é, a Bíblia não revela, mas ele escreveu um livro que é uma carta, aliás, que é Carta aos Hebreus. Nós não sabemos qual é o autor da Carta dos Hebreus. Muitos dizem, teólogos entendidos e estudiosos, que é o apóstolo Paulo. Pois bem, não importa, o que importa é o conteúdo da mensagem. E o conteúdo da mensagem diz assim: o que é fé? Vamos lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está a explicação de o que é a fé. A fé, nesta versão atualizada da Bíblia, é a Bíblia Pastoral Católica, a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. Vou repetir. A fé, a convicção, é um modo, é uma maneira, é um meio de já possuir. A gente já está possuindo aquilo que se espera. Eu vou ilustrar isso daqui de uma forma bem simples. Quando eu era pequeno, e não é lá em Barbacena, é na cidade de Uruguaiana, eu moro no sul do Brasil, do país, lá em Uruguaiana, que é perto da fronteira oeste, quase grudado na Argentina. Eu tinha 6 anos de idade e o meu maior sonho infantil era ter um videogame. Sim, porque recém estava chegando a era da tecnologia, a era dos eletrônicos, e eu queria ter um Atari,
agora me entreguei, agora você vai saber a minha idade, não é mesmo? Eu queria ter um Atari. Então, eu disse para minha mãe, mãe, eu quero muito agora neste Natal ganhar um Atari. Só que a minha mãe sempre não, agora graças a Deus, né, ela está bem próspera financeiramente. Mas na minha infância, quando eu era criança, nós passávamos por bastante dificuldade financeira. E eu praticamente tinha pedido o que hoje poderia ser considerado impossível, um videogame de última geração para aquela época, que era o Atari. Pois bem, mas eu confiava na minha mãe. Eu sabia que ela, por amor, iria se esforçar e iria comprar um Atari para mim. E eu confiei. E chegou o Natal e eu vi uma caixa quadrada, como se fosse uma caixa de videogame embaixo da árvore de Natal. Mas essa caixa eu só podia desembrulhar ela no dia 25 pela manhã. Ou seja, depois do dia 24, após a meia-noite. Mas como eu era criança, não aguentava ficar até a meia-noite, eu dormia antes. E eu acordava pela manhã. E era comum eu desembrulhar os brinquedos e os presentes na manhã do dia 25. Mas eu só podia abrir na manhã do dia 25. Então passou aqueles dias, desde o meu aniversário, que eu faço dia 15 de dezembro, meu aniversário, e passou aqueles dias. E eu olhando aquela caixa e tendo a certeza no coração de que a minha mãe tinha atendido ao meu pedido, o pedido de ganhar um videogame. E eu via aquela caixa e chegava perto da caixa e podia sentir o cheirinho de plástico daquilo que estava dentro da caixa. Cheirinho de novo. E esse cheirinho até agora vem na minha memória afetiva. Quando eu compro algum produto eletrônico novo, vem com aquele cheirinho da infância, quando eu ganhei aquilo que eu mais queria na minha vida, naquele momento, que era um videogame. E isso é muito emocionante. Só de pensar, me lembro, já sinto aquele cheirinho de novo, aquele cheirinho de plástico. Bom, e eu via que estava debaixo da árvore de Natal, mas ficava naquela expectativa. E vinham algumas dúvidas, claro que vinham algumas dúvidas, pois eu sabia a condição financeira da minha família e muitas vezes eu pensava, não, pode ser algum outro brinquedo, pode ser algum carrinho, mas depois vinha aquela certeza de que era um videogame que tinha ali. Até que chegou o dia de desembrulhar o presente. E eu desembrulhei o presente com tanta alegria e vi aquele Atari, aquele videogame dentro da caixa. Na verdade, não era um Atari, era um CCE, mas era a mesma coisa, né? Porque era o mesmo tipo de videogame. Os mesmos jogos que funcionavam no Atari também funcionavam no CCE. Mas o CCE era um pouco mais barato que o Atari. Mas isso não me importava, o que importava é que eu ia jogar aqueles jogos que eu via todas as crianças jogando e sentia vontade. Minha vizinha também, que morava do meu lado da minha casa, tinha um Atari e eu ia sempre jogar de tardezinha na casa da minha vizinha porque eu gostava muito do videogame, de jogar. E aí então, o que aconteceu? Agora eu tinha meu próprio videogame, eu não precisava ir na casa dos vizinhos para poder ter um pouco de prazer em jogar um jogo computadorizado. E aí eu fiquei super feliz e emocionante. O que isso significa, minha gente? O que isso significa, meu amigo, minha amiga? Isso significa fé. A fé é a mesma coisa. A fé, você vê as promessas de Deus, conhece as promessas de Deus e sabe quais são elas. Mas no momento certo, se você permanecer firme nessa expectativa, nessa convicção, com confiança e esperança no coração, no momento certo, Deus vai entregar para você e você vai poder desembrulhar esse presente. Assim como eu esperei até o dia da manhã de Natal. Então, o que aconteceu comigo? Eu tinha um modo, um meio, que era a certeza de que ali naquela caixa tinha um videogame, de já possuir aquilo que se esperava, que era o próprio videogame.
Como diz aqui, a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. O videogame estava dentro da caixa, embrulhado, eu não via o videogame, mas eu sabia que ali tinha um videogame. Confiei na minha mãe, no amor que ela sentia por mim, e fiquei na expectativa, na esperança e também na confiança. Com a convicção, a certeza de que eu iria chegar no dia 25, que eu ia chegar no dia 25 e ia desembrulhar aquele presente. E era um videogame. Assim é a fé. Então, a única condição, meu amigo, minha amiga, para você ser salvo e partir para a glória na eternidade é por meio da fé. Jesus disse lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16: aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Vou repetir. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Qual é a única condição para ser salvo? Ser batizado? Não. Ter fé. Obviamente que quem tem fé mostra que tem fé através da confissão pública que é o batismo. Porque é impossível dizer que eu tenho fé e não me batizar. E não confessar Cristo publicamente e descer as águas. Como um sinal de que tenho fé e que sou obediente ao mandamento de Jesus. E o mandamento de Jesus é esse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, o único meio para você obter a salvação é a fé. Já vou falar um pouco mais sobre isso. Caso você ainda tenha dúvidas, eu quero que você, se você puder, e se você tiver acesso a uma Bíblia, se não pode ser através do celular mesmo, ou através das redes, como é que eu posso dizer aqui, do Google, das redes de pesquisa, em Romanos, capítulo 10, versículo 8, que diz: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos de novo. Se com a minha boca eu confessar ao Senhor Jesus, se com a tua boca você confessar ao Senhor Jesus, e em teu coração creres, ou seja, ter a convicção, a certeza, a fé, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Se você tem fé no seu coração, como resultado, você acaba confessando aquela fé. Então, meu amigo, minha amiga, é sobre isso que eu estou falando para você. Lá em 1 João, aliás, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Qual é a condição para que eu e você venhamos a ser salvos? É ter fé, é crer no Senhor. E aqui, como diz o versículo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus ao que creem em seu nome. Então precisamos receber o Senhor Jesus. E depois que recebemos o Senhor Jesus, precisamos ter fé no seu nome, na pessoa de Cristo. Então a condição para poder obter a salvação, para morar no céu, como dizem as crianças, é ter fé. Eu e você precisamos ter fé. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 5, 24, Jesus diz: na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que Jesus quis dizer com isso?
que aquele que ouve a palavra dele, a mensagem dele, o evangelho, e crê, tem fé, acredita naquele que enviou ele, que é Deus, o Pai, Deus Pai, tem a vida eterna, ou seja, não terá vida eterna no futuro, já tem no exato momento que crê. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas você note que está no presente, ou seja, tem a vida eterna e crê naquele que me enviou. Então você deve, como a gente sempre vive o presente, a gente não vive o passado, a gente não vive o futuro, mas a gente sempre vive o presente, é necessário, é mister, que venhamos a permanecer crendo até o fim, perseverando nessa fé. Então, não entraremos em condenação. Mas, no momento em que a gente crê, a gente já passou da morte para a vida. Receba isso, meu amigo, receba isso, minha amiga. Então, alguém pode dizer, mas é tão simples assim? Sim, meu amigo, sim, minha amiga, é simples, basta crer. Basta crer e você vai estar justificado. Você vai se tornar um justo na presença de Deus, não pelas suas obras de justiça, mas por aquilo que Deus fez na pessoa do Filho por você naquela cruz. Ele levou o seu pecado e lhe entregou o perdão. Ele deu para você o perdão dos seus pecados no momento que ele carregou os seus pecados naquela cruz. E no momento que você crê nesse sacrifício e na pessoa de Jesus, você é salvo. Para finalizar, e depois a gente vai, no próximo episódio, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Estamos, nesse momento, falando sobre a justificação. Eu peço para você que abra lá no livro, na carta de Efésios. Na carta de Efésios. Se você está na frente do seu computador ou você está com um celular em sua mão, você pode estar procurando na Bíblia online. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 9, se eu não me engano, diz assim. Aliás, vamos do 8 até o 10, diz assim. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos traduzir isso daqui? Porque pela graça, favor imerecido, nós não merecíamos este favor de Deus, pois nós, como pecadores, estávamos danados, condenados ao inferno. Mas recebemos do Senhor, que é justo, este favor que não é merecido. Porque pela graça sois salvos, pelo favor imerecido de Deus, nós somos salvos. E qual é o meio que ele utiliza para nos entregar a salvação? Por meio da fé, da convicção, da certeza, da esperança, da expectativa. E isso não vem de vós, não é nosso. Essa habilidade, essa competência não é nossa. É um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá. Se é um presente, meu amigo, minha amiga, quantas vezes você deu uma camiseta, ou até mesmo no aniversário, e isso é bem comum, cueca e meia para o seu amigo, para a sua amiga, né? As mulheres, lingerie e meia para suas amigas, e pediu de volta o presente? Quantas vezes você fez isso? Deu um presente e pediu de volta? Talvez só em algum momento de ira, caso você seja em momento de ira, caso você seja um namorado ou uma namorada, brigou com o namorado e com a namorada e aí, no momento de ira, pediu o presente de volta. Isso pode acontecer. Mas, não muito raro, quantas vezes você deu presente para alguém e pediu de volta? É um dom de Deus.
é um presente que Deus nos dá, a salvação. E isso não vem das obras, diz o apóstolo Paulo à igreja de Efésios. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque nós somos feituras suas, diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, meus amados, existe uma única condição para ser salvo e essa condição é por meio da fé. Deus nos entrega a salvação por meio da fé, não por obras. Deus não entregou para nós a salvação em Cristo Jesus por aquelas obras de justiça que nós realizamos antes de ser salvo. As obras de justiça que nós realizamos antes de ser salvo não seriam capazes de nos dar a salvação. Mas Deus nos deu a salvação gratuitamente, como um presente, por meio da fé. E a partir daí, todas as obras que a gente faz de justiça estão valendo agora, porque são obras de justiça obras feitas em Cristo Jesus. Obras de justiça feitas em Cristo Jesus. Eu agradeço você ter ficado até aqui, espero que você compartilhe esse áudio com mais pessoas e, por enquanto, terminamos o nosso episódio, nosso estudo sobre a salvação em Cristo. Desejo para você um forte abraço, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas conquistas e vitórias em Cristo Jesus para você e sua família.